Seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Caminho para a Graça, porque a quem pede será dado. Santo Agostinho é considerado um dos maiores doutores da Igreja Católica. Aurélio Agostinho nasceu no dia 13 de novembro do ano de 354, em Tagaste, na África. Foi educado à fé católica por sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Adolescente vivaz, perspicaz e exuberante, estudou lógica, filosofia e retórica, e foi professor de retórica, sendo reconhecido no Império Romano. Antes de chegar ao cristianismo, ele teve aproximação com o maniqueísmo e doutrinas filosóficas gregas, entre elas o ceticismo. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Em Cartagena, onde prosseguia seus estudos, apaixonou-se por uma moça. Por ser de classe social inferior, fez dela apenas sua concubina, e o fruto dessa relação foi seu filho, Adeodato. Não obstante a sua jovem idade, Agostinho permaneceu-lhe fiel e assumiu a responsabilidade da vida doméstica. Entretanto, a leitura de Hortênsios de Cícero mudou seu modo de encarar as coisas. A felicidade, escreveu o grande orador, consiste nos bens que não perecem, a sabedoria, a verdade e as virtudes. Assim, Agostinho passou a buscá-los. Começou sua busca pela Bíblia, mas, acostumado com textos retumbantes, a achava grosseira e ilógica. Então, aproximou-se do maniqueísmo. Ao voltar para Tagaste, abriu uma escola de gramática e retórica, com a ajuda de um benfeitor. Porém, a vida que levava não o satisfazia. Por isso, regressou a Cartagena, esperando encontrar uma vida melhor. Continuou insatisfeito. Sua sede de verdade não se aplacava com a doutrina maniqueísta. O jovem retórico promissor passa por outros tipos de busca. Assim, no ano de 382, transferiu-se para Roma com seu filho, sem que a mãe do garoto soubesse. Na capital, porém, Agostinho manteve contato com os maniqueístas, dos quais recebeu ajuda e apoio. Depois, entendeu que a providência atuava também através de escolhas erradas. Sua carreira teve sucesso, tanto que em 384 conseguiu uma cátedra de retórica em Milão. Contudo, sua inquietude interior continuava a atormentá-lo. Sua ambição foi saciada, mas seu coração não. Para aperfeiçoar a sua arte da oratória, começou a seguir os sermões do santo bispo Ambrósio, pois queria entender sua capacidade dialética. Todavia, as palavras do bispo o atingem profundamente. Agostinho se aproximava do cristianismo, até que quando seu filho tinha 15 anos, optou pela religião de uma vez por todas. Ele e o filho foram batizados pelo bispo Ambrósio. Sua mãe, Santa Mônica, também se transfere para Milão, permanecendo ao seu lado sobretudo com suas orações. Agostinho já se sentia catecúmeno. Só lhe faltava uma esposa que fosse cristã, e não mais concubina. A mulher com quem anos havia vivido voltou para a África. Ainda atormentado, Agostinho devora textos de filosofia e mergulha nas Sagradas Escrituras. Era tentado pela experiência dos pensadores gregos e atraído pelo estilo de vida dos ascetas cristãos, mas não conseguia se decidir. Certo dia de agosto do ano de 386, desorientado e confuso, deixando-se levar por um pranto copioso e desesperado, pareceu-lhe ouvir uma voz. Pega e lê.
Achou que a voz o convidava a tomar em mãos as cartas de Paulo que estavam sobre a mesa e a abri-las por acaso. E leu: Comportemo-nos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A leitura deste trecho de Romanos foi-lhe fulgurante. Então, conseguiu mudar de vida e dedicar-se totalmente a Deus. Tempos depois, Agostinho perdeu sua mãe, Santa Mônica, e também seu filho. Em Tagaste, funda sua primeira comunidade. Entre o fim de 390 e início de 391, encontra-se na Basílica de Hipona, onde o bispo pregava aos fiéis sobre a necessidade de um presbítero na sua diocese. Por entusiasmo popular, Agostinho foi conduzido diante do bispo e o ordenou sacerdote. Ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Sucedendo assim ao bispo local, tornou-se bispo de Hipona. Para o bispo, nada era mais importante do que a fé em Jesus e em Deus. A Bíblia, por exemplo, deveria ser analisada levando-se em conta os conhecimentos naturais de cada época. Defendia também a predestinação, conceito teológico que afirma que a vida de todas as pessoas é traçada anteriormente por Deus. Em sua filosofia, Agostinho tratou de variados temas, ao defender as primeiras bases do cristianismo. Ele ainda escreveu sobre o bem e o mal, defendendo que Deus é o supremo bem e o único caminho possível para o bem. Contudo, ele não descartava que o livre-arbítrio afastasse o homem do bem e fosse em direção ao mal. Ele é tido como um dos responsáveis por criar o embasamento institucional da Igreja, com sua filosofia cristã. As obras de Santo Agostinho influenciaram muito o pensamento teológico da Igreja Católica na Idade Média. Entre suas obras estão Cidade de Deus e Confissões. Em Cidade de Deus, ele fala de dogmas relacionados ao cristianismo, como a vida eterna da alma e a bem-aventurança além do paraíso e da bondade de Deus. A obra contém os escritos classificados como princípio para a compreensão de uma filosofia cristã. Já em Confissões, ele relata o período de sua vida em que não era convertido. Santo Agostinho morreu em 28 de agosto de 420, durante um ataque do povo bárbaro germânico ao norte da África. Ele é considerado o santo protetor dos teólogos. Ao doutor da Igreja, rogamos a sabedoria do alto sobre todos aqueles que são líderes religiosos, para que possam assumir, amar e cuidar de cada ovelha que o próprio Jesus os concedeu. Rogai também pelos agostinianos e a eles dê novas vocações. Santo Agostinho, rogai por nós. Que bom que você chegou até aqui. Inscreva-se no nosso canal clicando no sininho abaixo do vídeo. Ative as notificações e assim você receberá um aviso dos nossos conteúdos. E compartilhe esse vídeo para que a palavra chegue a mais pessoas. Que Deus te abençoe.